Olá, eu sou o Roberto Pires, este é o Seu da Hora que está começando. E na edição de hoje você vai conferir 25 anos do Agropacto. O agronegócio no Ceará, avanços, retrocessos e desafios na visão de 4 diretores do setor, presidentes de sindicatos. E tem mais, o Brasil escandalizado, eu não. O Brasil vendo a corrupção e eu dizendo que eu já disse isso outra vez. E são os poderosos dos Brasis desiguais. Ministro do STJ, filhos, todos envolvidos num esquema com o Sistema S do Rio de Janeiro. E aqui no Ceará, nada. Esses e outros assuntos em instantes. Olá Ceará, olá Brasil, olá Rio Branco no Acre, olá a todos que estão acompanhando este programa fenomenal. E hoje na companhia de 4 especialistas em agronegócio, diretores de sindicatos, presidentes, os homens fortes, começando com 2, Franzé Souza e Paulo Helder Braga. Seja bem-vindo, Franzé. Muito obrigado, boa tarde Roberto Pires, boa tarde aos telespectadores do programa da Hora, ao pessoal do estúdio, ao meu colega Paulo Helder, aos outros 2 colegas que estão aqui do lado. É um prazer muito grande estar aqui nesse programa que já é referência aqui no estado do Ceará e, por que não dizer, no Nordeste e no Brasil. Franzé, para quem não lhe conhece, você é de que sindicato? Eu sou presidente do Sindicato dos Produtores do município de Horizonte, sou engenheiro agrônomo, estou presidente desse sindicato, um município aqui da região metropolitana de Fortaleza, que todos conhecem. E, como eu vinha dizendo, um prazer muito grande falar, principalmente, né, dessa questão hoje dos 25 anos do Agropacto, haja vistos que o agronegócio... Segura a mão aí que eu quero apresentar logo o Paulo Helder. Tá. Paulo Helder, seja muito bem-vindo você, se apresente aqui para o Brasil. Tá, boa tarde, Roberto, agradecer aí pelo convite. Sou engenheiro agrônomo, sou presidente do Sindicato Rural de Cascavel, aqui no Litoral Leste, presidente do Instituto Caju Nordeste, né, que vem prestando um serviço para o produtor rural, para o homem do campo, né? Essa é a nossa preocupação, em levar conhecimento através do sistema FAEC Senace Rural. A gente tem levado essa área de capacitação para o nosso homem do campo. Excelente. Vamos voltar então para o Horizonte, Paulo Franzé. Franzé, você falava do Agropacto. Eu falava do Agropacto, mas eu quero aproveitar o gancho do colega Paulo Helder e também dizer que nós, né, que fazemos a União Sindical dentro do âmbito da FAEC, estamos na mesma tônica, levando a assistência técnica gerencial para os municípios, capacitando os produtores rurais, que é o nosso foco principal. E com relação ao Agropacto, é importante dizer, começando pelo agronegócio. O agronegócio no Brasil e no estado do Ceará não é diferente. Hoje, Roberto, parou tudo nessa pandemia, mas o agro não parou. Felizmente, o agronegócio, a agropecuária não parou. E o Brasil e o próprio Ceará mudou. Nós não somos mais o país da bossa nova, como um dia desse eu vi um colega comentando. Nós somos hoje o país do sertanejo. Hoje, né, o campo está crescendo por demais, a renda per capita do campo está aumentando. Você vê que as cidades onde o agronegócio é virtuoso são as cidades que mais crescem. E no âmbito desse crescimento, há 25 anos atrás, exatamente 11 de setembro de 95, né, e que, coincidentemente, a nossa Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará também faz 55 anos esse ano, foi criado o Agropacto, Pacto pela Agropecuária do Estado do Ceará, fundado à época pelo presidente que era o Torre de Melo, em 95, e esse fórum tão importante, esse fórum onde a gente conseguiu ao longo desses 25 anos fazer 860 reuniões. É muita coisa debatida. Coisas que hoje a gente vê grupos discutindo, conselhos discutindo, né, governo do Estado, federações,
as secretarias. Mas foram reuniões produtivas, tivemos frutos para É isso? o que eu vou te dizer. Demais, por demais. Só para você ter uma ideia, a transposição do São Francisco, embora seja um projeto, né, muito antigo, mas ela foi muito discutida no âmbito do Agropacto. Lá dentro do Agropacto discutiu-se a transposição, discutiu-se o grande programa de recursos hídricos do estado do Ceará, surgiu no Agropacto, o próprio Castanhão, a transposição do São Francisco, a Transnordestina. Nós chegamos a discutir transgênico dentro do Agropacto, endividamento rural, rolagem de dívida no meio rural, capacitação, né? Recebemos lá ministros, recebemos deputados, recebemos governadores. Para você ter uma ideia, o Agropacto, todo ano, quando havia eleição, os candidatos a governo iam para o Agropacto apresentar o que pensavam fazer, quais eram os seus projetos. De modo que é um momento muito especial hoje para a nossa federação, para a nossa união sindical, para nós que fazemos os sindicatos no interior, para nós que somos da ponta, para nós que estamos nos municípios e é onde acontece os problemas e saem as soluções, é um momento de júbilo, é um momento muito importante. Concorda, Paulo Helder? Você compartilha do mesmo sentimento do Franzé? Mesmo sentimento do Franzé. Para mostrar a importância da Federação da Agricultura e dos sindicatos rurais para o setor da agropecuária. Tanto é que hoje nós já estamos com 50 sindicatos atuantes, né? Aproveitando esse sistema FAEC-SENAR, onde os sindicatos levam para o produtor rural assistência técnica, né? Assistência técnica gerencial. Por essa questão, na nossa EMATES, que foi quem trouxe também muita melhoria para o produtor rural, hoje, como ela está um pouco desativada, né, o SENAR, através dos sindicatos, está levando para o produtor rural assistência técnica gerencial. E o mais importante, Roberto, é o gerencial, porque você levar só técnica, sem passar para o nosso produtor o gerenciamento, é por isso que muito produtor não tinha sucesso no seu empreendimento. Paulo, você vem lá de Cascavel, indústria notabilizada lá, é a Castanha do Caju, pauta de exportação. Como é que está hoje essa cultura hoje? Olha, hoje nós estamos trabalhando lá no município de Cascavel, uma das turmas, porque lá a nossa assistência técnica gerencial, ela faz uma visita por mês, né? Então nós estamos trabalhando na cadeia da cajucultura, né, com 30 produtores, onde hoje você vê produtos do caju de primeira qualidade, o caju de mesa de primeira qualidade. Então, que está sendo exportado para São Paulo e outros estados. Então, estamos fortalecendo a agricultura do caju? Estamos fortalecendo a agricultura do caju, estamos fortalecendo a apicultura, né, e a criação de galinha caipira. Isso agregando ao produtor novos valores e melhorando a sua renda, que isso é a preocupação do nosso sistema, é melhorar a renda do nosso produtor. Você vê que nós tínhamos lá pela Federação e pelo Senar um curso técnico, né, da Redetec, que era um curso técnico em agronegócio, onde nós formamos vários filhos de produtores que hoje já estão atuando como técnico no agronegócio. Olha, estamos aqui também conversando sobre Horizonte, região metropolitana, prefeito Chico César, né? Chico César, o cantor. Se bem que o Chico César também está cantando nada. Cantando muito pouco, muito, né? Pouco. Agora, como é que é essa relação? Por que quem está em Fortaleza não consegue enxergar a agricultura, a pecuária em Horizonte, que é tão pertinho aqui, 40 quilômetros? Bom, o Horizonte, o município de Horizonte, antes de falar dessa questão do agronegócio de Horizonte, eu queria só pegar o gancho aqui do Paulo Helder, quando você fez a pergunta do caju. Dentro do Agropacto surgiu
o primeiro momento de discussão da cajucultura. Nós fomos, inclusive, a Brasília para participar de uma audiência pública e lá dentro do Agropacto surgiu a ideia do FUNCAJU, que é o Fundo Constitucional da Cajucultura. Então, esse negócio do agronegócio caju, essa cadeia produtiva, é importante demais para o litoral leste e para a nossa região também. Agora, o grande detalhe de Horizonte. Horizonte foi um município que surgiu a partir do agronegócio. Pouca gente sabe disso. Surgiu com a Granja São José. Era um distrito, a Granja São José foi fundada e o município começou a crescer. Posteriormente, a própria granja passou a gerar algumas externalidades e teve que sair da área central e foi para um distrito lá chamado Canavieira. Mas Horizonte tem o agronegócio do caju, o Horizonte tem o agronegócio da mandiocultura. Hoje em dia, por exemplo, a cervejaria Ambev está fazendo cerveja a partir da cultura da mandioca. Horizonte tem uma área pesada, que é a avicultura industrial, com o Quintão na Isa, com o Ximenes na Granja São José, e o pequeno negócio com relação a uma bacia leiteira que existe em Horizonte, ovino-capinocultura, a suinocultura, que o colega Paulo Helder até preside a Associação dos Cajucultores, de modo que Horizonte, ele mantém a média do PIB no Brasil, do agronegócio, é em torno de 14%, né? É quem segura a balança comercial. Por incrível que pareça, o Horizonte bate com o Ceará em termos de percentual. 5% a 6% do PIB de Horizonte, da geração de emprego, vem do agronegócio, vem da agropecuária. É o setor que mais emprega. A cajucultura, por exemplo, na época que não tem nada no estado do Ceará, ela gera 160 mil empregos direto e indireto no campo e na indústria 20 mil a 25 mil. De modo que o agronordeste, que o agronegócio no município de Horizonte, ele é pulsante, ele existe e ele é significativo. E agora, com esse programa da ATEG, do nosso sistema Sim Rural Senar FAEC, no âmbito do programa Agro Nordeste, né, nós teremos, se Deus quiser, um ganho muito significativo e já estamos sentindo isso. Eu também estou com a turma de 30 produtores em Pacajus e uma turma em Horizonte, em Pacajus e Chorozinho. Eita, porque Horizonte... Agora eu fiquei curioso, mas antes de te perguntar sobre o que eu vou perguntar, vamos para um pequeno intervalo. Bem, estamos de volta e olha, eu estou aqui doido para falar da corrupção do judiciário, mas antes de eu falar nisso, eu tenho que tratar bem o Franzé Souza e o Paulo Helder Braga, que representam o agronegócio aqui no Ceará. Falávamos no bloco anterior, Franzé, sobre Pacajus, Pacatuba, essas cidades que está sendo investido treinamento para a turma. Mas olha, eu preciso, a minha liga não aguenta, eu não me seguro. O Bruno Figueiredo é um desastre, eu preciso desabafar. Não sei se o senhor está feliz, porque cada município desse, o Chico lá em Horizonte, o Bruno, eles também são responsáveis pela agricultura no município, desenvolver a agricultura. E eu não vejo, eu não escuto, não presta, eu não estou satisfeito. Mas vamos falar de coisas boas. Vocês estão cuidando de Pacajus, estão cuidando... Como é que está essa relação com o agricultor mesmo? Bom, o sindicato de Horizonte, o Sim Rural de Horizonte, ele atende o município de Pacajus e atende o município de Chorozinho no agronegócio caju, na cadeia da cajucultura. Nós temos 3 grupos de 30 produtores em que o sistema FAEC Senar Sim Rural, presta assistência técnica e gerencial. Agora, com relação à questão do setor, eu não vou discordar de você. Eu acho que falta aos municípios, o poder público municipal, se envolver mais com o agronegócio. Como o agronegócio, o agricultor que está lá na sua propriedade, né, no anonimato da sua propriedade, consequentemente, não digo que o seu voto seja encabrestado, mas é um voto mais fácil, as pessoas, os políticos, às vezes relegam um pouco, né, o setor e investe mais no comércio, investe mais nas obras, no calçamento, etc, etc. Mas naquela região
mesmo tendo esse problema, existem alguns programas interessantes e importantes. E eu falo aqui com conhecimento de causa porque fui secretário de Agricultura, e aí eu tenho que defender a minha rapadura. Eu fui secretário de Agricultura no mandato, dos 2 mandatos do Chico César e nos 2 mandatos do Nezinho. Então, posso fazer uma avaliação, se você me permite. Claro. Realmente, nesse 3º mandato aqui do nosso prefeito Chico César, houve alguns problemas. Houve um certo, vamos dizer assim, essa gestão, a gente não ficou satisfeita. Tanto que Mas agora... é natural, Franzé, porque o Chico foi se preocupar com Covas. Em vez de se preocupar em gerar emprego, em vez de se preocupar com coisa que o horizontino, a população de Horizonte pudesse, o homem foi se preocupar em cavar cova. Chico César, você devia estar preso. Chico César não, Chico... É Chico César, né? É Chico César. Olha, Chico, lhe quero bem, mas o que o senhor fez merece Ministério Público e a cadeia não é do Caju, não. A cadeia é do PPS. Vamos voltar para Corra Boa. Bom, então agora, inclusive o próprio deputado Nezinho Farias volta ao município, é candidato a prefeito de Horizonte, vai agora fazer a convenção, e eu tenho certeza que uma nova tônica será dada a esse setor. Nezinho, leve de volta um homem aqui, que o homem conhece a história do agronegócio. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de política, mas política positiva. Paulo, como é que é essa história da frente parlamentar mista que o senhor tem articulado? Olha, pela experiência que eu acompanho na Associação Brasileira de Suinocultores, da qual eu faço parte da diretoria, o apoio que nós temos lá em Brasília da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, todos os projetos trabalhados pela suinocultura a nível nacional, nós temos um apoio e tem saído esses projetos pelo apoio que nós temos na Frente Parlamentar. Então, em conversas com os colegas aqui de sindicato, quando criamos essa unidade sindical, né, então foi um dos temas que foi sugerido, a criação de uma frente parlamentar mista do estado do Ceará. Para quê? Para que os projetos encaminhados pelos sindicatos rurais, através da Federação da Agricultura, tivessem um apoio político que desse resultado, que pudesse ser aprovado pelos órgãos do governo federal e do governo estadual. Né? Mas eu fico preocupado, Paulo, vou lhe interromper, porque a minha língua hoje está desse tamanho. Pois não. Essa turma da Adagre, quando chega no agricultor, o pessoal faz assim, para receber o pessoal da Adagre. O pessoal se sente intimidado, ameaçado, acha que vai ser assaltado. Aí vem a questão do queijo, o queijo artesanal. Vem o pequeno produtor do suíno, aquele que faz Então, é um negócio que a gente fala que gera emprego, dá oportunidade de trabalho, e vocês não são valorizados. Eu fico aqui revoltado com esses políticos. É por isso que a nossa... O senhor conseguiu tirar uma coisa boa dessa turma já? Nós estamos tirando. Parabéns. Estamos tirando, e é exatamente um grupo de deputados que tem dado apoio. Que tem uma visão maior, né, principalmente no setor. Qual é o maior desafio hoje do que o senhor enxerga nesse momento? Hoje, o maior desafio nosso é a aprovação dos projetos que são encaminhados pelo setor. Né? Porque a nível federal, a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, tem trazido números fantásticos, trazido números alentadores para o Brasil. Somos hoje o celeiro do mundo, apesar, Franzé, de termos agora uma inflação muito grande dos alimentos. Por que essa inflação? Na realidade, essa questão econômica é uma questão que foge um pouco aqui o setor produtivo. Mas eu queria voltar aqui, era a questão que você falou da ministra Tereza Cristina, nossa colega, engenheira agrônoma, minha e do Paulo. Né? Vocês são ela tem Camilo também, que também é engenheiro agrônomo? Quem? Camilo Santana? O Camilo. Aliás, o Camilo Santana, né, o governador Camilo Santana, nós estamos, inclusive, num pleito junto ao governo do Estado, nós que eu digo, a nossa federação, a nossa unidade sindical, os nossos sindicatos, com relação à questão da pulverização aérea que foi proibida no Ceará, que é o único estado do Brasil que essa pulverização aérea
é proibida. Foi uma pisada de bola dada aqui, mas nós estamos trabalhando isso, o próprio governo já reconheceu, estamos tentando ver como é que a gente equaciona, porque é um verdadeiro absurdo. A bananicultura na região do Cariri, e o Paulo é de lá, sabe que a gente fazia uma pulverização apenas por ano no bananal, né? Como ela foi proibida, está se fazendo agora via pulverizador costal, você usa 5 vezes mais o pesticida no controle e não controla. Então, na realidade, a gente tem alguma dificuldade nesse setor, mas o governo vem fazendo, né, um trabalho. É por isso que a unidade sindical e a Federação da Agricultura, que tem que ser o braço do produtor rural no campo, e a nossa luta é exatamente essa, dentro da unidade sindical, de aproximar a federação e a CNA aos sindicatos. É por isso que, como o Paulo falou, dentro dessa unidade surgiu a ideia da frente parlamentar, que é como você colocou, às vezes falta o grito, se perde um boi, né, uma boiada por causa de um grito. Né? Mas o setor é um setor forte, hoje agora o estado do Ceará vai ter um desenvolvimento significativo, afinal de contas, né, o Castanhão está com 14% da sua bacia hidráulica, né, com recarga, os açudes todos foram recarregados, vai sobrar, se Deus quiser, mais águas para a irrigação, para a Chapada do Apodi. Quem é dos dois que fala do Clube do Berro? Tem aqui o Clube do Berro. O Clube do... Não, eu sou da Associação dos Suinocultores do Ceará, sou presidente também da associação, né? E falamos aqui da pecuária. É porque tem uns bodes, tem uns caprinos, tem um bocado de animalzinho que aí que são culturas que têm que ser investidas. Nós temos aqui os equinos, temos tantas oportunidades, mas inclusive polêmicas. O que é que vocês acham da história do Instituto Agropolos? Ele ajuda vocês? O Instituto Agropolo, né, hoje é quem, vamos dizer assim, quem detém mais recursos, né, para a agropecuária, porque a própria política, que vamos dizer assim, estadual, está privilegiando ou está direcionada mais para o pronafiano, para o pequeno. E a nossa outra secretaria, que é a Secretaria SEDET, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né, do qual eu sou até assistente técnico dessa secretaria, está trabalhando outra vertente, a outra vertente, exatamente o nosso lado, o lado do médio produtor. Porque o pequeno produtor, e através do Agropolo, já tem recursos mais ou menos garantidos para a sua produção. Mas nós não podemos esquecer o médio. O médio produtor, né, esse que, como você falou, o pessoal da ovina-capinocultura, o pessoal da suinocultura, o pessoal da avicultura alternativa, o pessoal da cajucultura, né, que é mais ou menos o foco da minha região, precisa ser mais bem assistido. Então, o Agropolo, ele é importante, é um braço, mas talvez se esses recursos, eu não sei se o Paulo concorda, fossem direcionados mais para a SEDET ou mais para a SDA, eu tenho a impressão que chegaria com mais... E para a Emates. Para a Porque a Emates ela atende todo o estado do Ceará, mas hoje ela está totalmente sucateada. Né? Eu acho que chegava mais na ponta, com mais rapidez mais e com desperdício de recursos. Porque o que acontece hoje, eu vou dizer uma coisa aqui que você não me perguntou, mas eu me sinto na obrigação de dizer. Existe hoje um desperdício de tempo e de recurso no setor agropecuário. É um verdadeiro rabo do pavão. Muita instituição trabalhando, né, mas as instituições não conversam. Então, às vezes, tem programa dentro da CSTS que é muito semelhante ao que está na SDA, ao que está na SEDET. A Fundação Banco do Brasil, a própria federação. Então, tem que haver um negócio chamado, essa palavra nova, mas é uma palavra importante, a governança do setor. Os recursos têm que ser direcionados e esse recurso chegar na ponta. Eu me lembro que nessa bancada aqui, nessa TV, eu estive aqui com o Wagner Jucá, e tratando dessa questão do caju, e a gente sente isso. Então, você foi, como jornalista e como advogado, vai mais rápido na ferida. Eu acho que há um certo desperdício de tempo, mas que a Federação da Agricultura,
que hoje está fazendo, esse ano está fazendo 55 anos e comemorando aqui os 25 anos do Agropacto. Com esse grupo da unidade sindical, com essa visão nova que o Helder vai dar já, nós chegaremos a bom termo. Eu vou lhe agradecer, você é fantástico, fala muito bem, assim como o Paulo Helder Braga. Em 30 segundos, suas considerações. Eu primeiro queria agradecer a oportunidade que nos foi dada, né, de passar essa ideia que esse grupo de presidentes de sindicato tiveram de formar a unidade sindical e formar a frente parlamentar, que eu sei que vai trazer benefício muito grande para o setor, né, e que nós, presidentes de sindicatos, estamos à disposição dos produtores rurais, estamos tentando levar uma assistência técnica de qualidade, né? Porque se você recebe uma visita por mês, é muito mais fácil do que aquela assistência técnica pinga-pinga, né? Que você vai uma vez no ano e não vai mais. Então, orientando o nosso produtor para que ele tenha uma produtividade maior e tenha uma renda maior, né? Então, é isso aí o nosso trabalho, o nosso pensamento. E agradecer mais uma vez Seja bem-vindo sempre, Paulo. E dizer que nós estamos lá no Cascavel à disposição para qualquer informação. Franzé, agora a sua vez, 30 segundos, suas considerações. Bom, também só para agradecer, Roberto, a sua gentileza, a sua receptividade, a sua maneira de nos tratar, pela oportunidade da gente colocar aqui as nossas ideias com relação ao agronegócio e dizer o seguinte, que, como eu disse no começo, esse país mudou, o Estado está mudando e a saída não tem outra, a saída é a agropecuária. O Brasil já alimenta 1/3 do mundo e a grande sacada realmente é o retorno ao campo, é a gente voltar a trabalhar, mas para fechar eu queria dizer só uma coisa. Hoje nós, produtores rurais, que eu também sou pequeno produtor lá em Horizonte e em Pacajus, né, nós vivemos a pandemia do endividamento. Né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar, a nossa unidade sindical e a federação vem trabalhando, mas eu queria deixar aqui a mensagem para quem nos vê e quem nos assiste, de que façamos menção, façamos junção junto aos políticos para que nos ajude. Vamos para o intervalo, senão o homem não para de falar. Vamos! Bem, estamos de volta e olha, eu não sei se vai ser prefeito, vai ser governador, estou aqui com o Tarcísio Fontinelli, lá de Viçosa, ô lugar agradável. Pois não, Viçosa é a Suíça cearense, né? Ô, porra boa. Olha, e meu outro querido amigo é o Helder Aguiar. Helder Aguiar, você vem de que cidade? Eu sou de Moraújo, zona norte do estado do Ceará, presidente do Sindicato Rural, né? E satisfação em estar aqui, Roberto, participar do seu programa nesse debate, né, sobre o agronegócio. Vamos falar sobre os desafios de Moraújo, uma cidade querida na região norte. Quais são os maiores desafios? Moraújo é uma população formada tradicionalmente por agricultores, né, pequenos agricultores familiares, né, e tem também muito forte o extrativismo da carnaúba, né, que a gente sabe o papel desse setor na exportação cearense, né? E, logicamente, né, como todos os municípios do estado do Ceará, ele passa por alguns percalços, que aqui a gente gostaria de depois... Fique à vontade. Né, tocar em alguns assuntos que eu acho relevantes para os nossos agricultores cearenses. Bom, meu amigo Tarcísio, Viçosa é uma cidade incrível. Se eu não estiver errado, nasceu lá Clóvis Bevilacqua. Isso. Então, ela é uma cidade que representa o turismo, representa o clima aprazível serrano. Então, tudo isso coloca a gente com curiosidade. O que é que se planta, o que é que se cria em Viçosa? Viçosa, hoje nós temos a produção de cana-de-açúcar, né, que é muito forte lá, a cachaça. Temos também a maior produção de maracujá. Hoje, na parte de hortifruti, nós estamos também autossuficientes. Nós fornecemos hoje para o Maranhão, Piauí, através, né, da Ceasa de Tianguá, nós fornecemos para lá. E também estamos surgindo a questão da produção orgânica lá, né? Mas tudo isso aí hoje está voltado, né, assim, com o apoio do Sim Rural, né, que o Senar, a FAEC
e o poder público municipal também participa com a gente lá, muito forte. E aí nós partimos para a unidade sindical, né, constitucional na federação, para unir mais o produtor rural, o sindicato, a FAEC e a CNA, né, chegar mais próximo. Então foi preciso a gente participar da unidade sindical, que hoje está nesse intuito de expandir mais para todos os sindicatos no estado do Ceará, né? Olha, e lá em Moraújo, meu amigo Helder, quais são as maiores queixas? O que é que o senhor quer falar destacado de Moraújo? De um modo geral, a gente vê que o homem do campo é muito sofrido, né? E as políticas públicas, de uma certa forma, elas não chegam lá no campo como deveria chegar. E é uma das coisas, Roberto, que eu acho que o setor precisa desse olhar, porque vimos aí na questão da pandemia que foi o setor que ainda segurou as pontas do nosso PIB brasileiro, né? Então a economia precisa ser oxigenada e é um setor que gera empregabilidade rápido, que é a agricultura e a construção civil. Eu acho que o governo tem que olhar... Pronto, vou marcar a audiência com o Camilo Santana. O que é que o senhor vai falar para o Camilo? Qual é a frase que o senhor olhar para o Camilo vai dizer? Eu acho assim, o que é importante dizer é que o olhar para o homem do campo ele tem que ser além dos programas sociais. Mas nos diga para a gente compreender, está muito filosófico, Helder. É o empreendedorismo no campo. Pronto. Né? Gerar emprego e renda levando conhecimento. Nós estamos com um projeto que o nosso sistema está à frente, que é a ciência técnica e a gestão nas propriedades, que é um convênio que vem do Ministério da Agricultura com o Senar, né? Federações e sindicatos rurais. E esse já é um novo olhar. Eu acho que é importante dizer isso, né? Justiça seja feita, né? O governo federal está olhando o Nordeste com com a nova visão, né? A visão do empreendedorismo, que o nordestino não precisa estar de mão estendida simplesmente pedindo, né, os programas sociais do governo. É importante os programas sociais, nós não estamos aqui dizendo que não deve ocorrer, mas temos que ir mais além no sentido de gerar oportunidade de emprego e renda, estimulando a atividade. Outra coisa, o jovem está saindo do campo, né? As estatísticas, os censos agropecuários estão mostrando isso, né? Cada ano, né? Para vocês terem uma ideia, um dado aqui importante, né? Nós temos hoje os mais jovens, com idade de 25 a 35 anos, são apenas 9,48% desse contingente, em relação ao último censo agropecuário, né, em 2006, que era 13,56%. Então, o que é que está acontecendo? Que o jovem não está ficando no campo. Né? As propriedades estão ficando, deixando herdeiro, mas não estão tendo sucessores. Olha, eu tenho que discutir com os senhores, com o Helder e com o Tarcísio, o seguinte: nós temos aqui o Romildo Rolim, lá no BNB, que tem colocado dinheiro aplicado. Nós temos aqui, salvo engano, é o Sérgio, lá no Senar, junto com o Flávio. Nós temos os senhores que são essas lideranças no agronegócio. E aí vem a pergunta: cadê os tratores, cadê a distribuição de semente, cadê a qualificação, o escoamento da colheita? Então, tudo isso é preciso pensar. É preciso trazer soja para o Ceará, é preciso trazer qual a cultura, é o morango, a litia, é a uva. Lá em Viçosa o clima é maravilhoso. Vai plantar tomate, assim como em Guaraciaba do Norte, vai plantar flores, como na região da Serra. O que é que vai ser feito? Quais são suas propostas? Hoje, lá, Viçosa está hoje, o jovem, né, está indo participando mais da produção agropecuária. Então, assim, nós temos lá uma Secretaria também de Agricultura que participa, né, diretamente com os jovens, lá, implantando novos projetos. A questão do Senar é um parceiro forte lá, né, nessa capacitação. E hoje muitos empreendedores não estão tendo sucesso porque não estão gerenciando a sua propriedade. Ou seja, está plantando sem saber quanto está o custo hoje de um quilo de tomate, de um maracujá, de uma uva. Então, se ele passa um tempo hoje plantando feijão, podendo plantar uva, o rendimento dele é bem maior, entende? Então, assim, é isso que a gente está mudando a filosofia de produção no campo, né? E isso aí já está sendo feito. Tem a produção lá hoje, tem um produtor que teve a produção de mogno africano lá em Viçosa, né? Hoje, investimento experimental. Tem um projeto lá para iniciar a produção de soja também, lá na área, na área rural, no sítio Vambira. Então é isso, nós estamos aí para
levar essa nova filosofia para o campo, né? A unidade sindical, juntamente com a federação, buscando a CNA, o que temos de novidades lá para poder implantar na nossa zona rural, né? Porque não se justifica mais hoje, né? A mesma cultura de 30 anos atrás, né? Então tem que mudar o conceito, entendeu? É isso que eu estou perguntando para você, Tarcísio, para você, Helder, porque se você for para Minas Gerais, na Serra da Canastra, estão produzindo café, estão produzindo queijo de primeira qualidade, estão criando produtos de valor agregado. Então é importante Moraújo entender que o jovem quer trabalho e quer ganhar dinheiro. O jovem não quer passar o dia capinando mato para ganhar 5 conto, não. O jovem quer ganhar dinheiro. Verdade. Qual é o produto hoje que vai dar dinheiro? Qual é a cultura que vai ser plantada? Porque antigamente você tinha lá no solo do Massapê, você tinha a cana-de-açúcar, você tinha o café, você tinha vários tipos de coisas. E aí você pode produzir codorna, pode produzir... O que é esse desafio hoje, Helder? Olha, o grande desafio é a vontade política para chegar no campo. Aqui nós estamos com um projeto que foi desenvolvido pela unidade sindical, que foi propor a Frente Parlamentar Agropecuária Mista do Estado do Ceará. Isso é inédito, porque nós nunca tivemos essa discussão, né? Então, isso vai gerar um novo olhar, no sentido de que o homem do campo precisa muito mais do que os implementos, muito mais do que um trator, ele precisa de conhecimento. E houve um avanço na interiorização das instituições de ensino, tá? O IFCE e outras instituições chegando nas regiões do estado do Ceará. Mas precisa o controle de regresso, precisa que esse jovem que está saindo, recém saindo da instituição, que ele vá aplicar o conhecimento do campo, porque aí vai estimular a sucessão no campo. E a partir disso aí, você chegar, por exemplo, como o nosso amigo Franzé falou, a governança, essa governança tem que haver, né? Não é só cada um no seu cada qual tirando os recursos para todos os lados. Nós temos que ter um foco, nós temos que ter um alvo. E o alvo é exatamente aquele que está vivendo lá, que está sofrendo, que precisa de conhecimento. Você acha que a maior satisfação de um pai é ver o filho se formar? Você acha que o pai vai querer que o filho tenha a mesma vida que ele teve, de sofrimento, de dor? Porque o conhecimento que ele tem é primitivo, ele não consegue agregar valor àquela atividade. Então, precisa o filho vir e mostrar para o pai que o que ele aprendeu lá na formação dele vai aumentar a produtividade no campo, vai gerar emprego e renda. É isso que precisamos trabalhar. É não dar olhar, olha, fica aí com o programa social para tu não vir para a cidade grande, para não gerar o bolsão de miséria. Então, o governo fecha os olhos em algumas coisas, né? É preciso mostrar que chega um ponto que não é só dar o programa social. Esse programa ele também tem que qualificar, ele tem que gerar oportunidade de emprego e renda, se inserir na cadeia produtiva. Por que o leite para o produtor, disparando aí os insumos do milho, da soja, né? Lá no consumidor final ele está chegando a um preço, né? O queijo chegando lá a 30 e tantos reais, R$36 mais ou menos, 36. Né? Ele está vendendo o mesmo preço antes da pandemia. Então é preciso trabalhar isso, essa cadeia produtiva, ela não pode ser predatória. Os laticínios têm que receber, mas receber a um preço justo, né? Não se pode ter um monopólio onde o preço é dado para quem compra. Então é preciso a gente trabalhar, e isso vem também com a organização da cadeia produtiva. Cooperativismo é um tema que pode ser debatido. Eu vou precisar chamar um intervalo, Helder, e a gente volta já com esse assunto. Vamos para o intervalo. Bem, estamos de volta. Olha, aqui no Ceará, Expresso 150, ninguém foi preso. Pense, negócio bom é roubar. Você cria uma coisa que é ganhar dinheiro no mole. Aí, aqui na CAGES, 7 milhões para o advogado assinar uma petiçãozinha. 7 milhões, 7. Não é 7 mil reais, não. Não é 7 salários mínimos, não. É 7 mil salários mínimos. 7 mil trabalhadores. Para ter ideia, Moraújo tem 15 mil moradores, habitantes, população? Bem menos. Bem menos, né? É. A população de Moraújo para um advogado. Aí agora estourou hoje a operação Esquema. Esquema com cifrão, né? Lá no Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato Fluminense, depois da prisão do Orlando Diniz, depois da prisão de várias pessoas, resolveu hoje startar a operação Esquema. Vejam só, a Força Tarefa ela cumpriu mandados de busca e apreensão
que envolve, pelo menos, esquema num grupo de advogados de 151 milhões de reais. Ao todo, se estima que foi lavado, usado R$500 bilhão nesse movimento de 2012, 2013, 2014. E envolve quem? Advogados, filhos de ministros do STJ, filhos de ministros, filhos dos que deveriam ser acima de qualquer suspeita. Mas vejam só, para se ver o nível de bom relacionamento dessa turma, um desses advogados, é o Frederico Vassef, que é ligado, advogou para Bolsonaro. O outro alvo também são os advogados do Lula, advogados do Whitson. Não quer dizer nem que Lula, nem que Bolsonaro, nem que o Whitson esteja envolvido nesse esquema da FEComércio do Rio de Janeiro. Mas você vai perceber que o nível de bom relacionamento deles. E aí eu fico pensando, nesse momento, 50 mandados de busca e apreensão a diversos endereços de advogados e escritórios, apura-se esse movimento todo de dinheiro. Por quê? Porque é fácil de lavar dinheiro, se diz, e aqui no Brasil fizeram algo melhor. Agora está desnecessário fazer licitação. Eu tenho ali facilidade com o advogado X, que é filho do ministro, que é filho do juiz, contrato ele. É o prefeito do interior, que está doido para se livrar de uma condenação. Então, essa é a maneira de se fazer política. Eu fico aqui pensando o que é que tem para falar. E aqui no Ceará, um dos escritórios envolvidos foi o do Caio Rocha, filho do Cesário Rocha. E o que é que diz o nosso querido colega Caio Rocha? Nosso escritório jamais prestou serviços nem recebeu qualquer quantia da FEComércio Rio de Janeiro. Procurados em 2016, exigimos na contratação que a origem do pagamento de honorários fosse comprovadamente privada. Como a condição não foi aceita, o contrato implementado não teve resolutividade. Então está aí o que se passa no Brasil. E aí você pergunta, cadê o Dias Toffoli, que tem ali a mulher dele? Cadê o Gilmar Mendes com seus palestras, seus cursos, a sua vida ligada? Aí na operação Catraca Velha, lá no Rio de Janeiro, tinha quem? Jacó Barata. Quem é Jacó Barata? É o parente do Chiquinho Feitosa, que é casado com quem? Com Gilmar Mendes. Então, a relação do Brasil é uma relação de compadrio, de comadres, tudo para se dar bem. Mas hoje eu não vou falar disso, porque eu tenho aqui uma relação de 50 escritórios que foram alvos dessa operação, esquema, assinado e pelo comando do juiz Marcelo Bretas. Não vou falar nisso, porque eu estou com dois convidados que querem saber de outro tipo de cadeia, a cadeia produtiva do agronegócio. Helder, você sabe como é difícil trabalhar, Tarcísio e Helder. Como é que vocês veem isso? Vocês que dão duro para plantar mandioca, plantar beterraba, plantar, capinar, depois espera. Como é que vocês veem isso nesse país? Na realidade, Roberto, a gente está falando num tema que todos falam, né? Tudo é o agro é pop, agro é forte, mas a gente tem que ter um olhar diferenciado, porque existe o agro do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que é um agro que trabalha com agricultura de precisão, super avançado, e um olhar para o agro Nordeste. Por isso é que eu acho que os bancos de fomento deveriam chegar mais, né? Trabalhar mais essa sintonia com o nosso sistema. A unidade sindical, ela está exatamente nesse novo olhar de entender essa realidade que o Brasil está passando, né? É uma cadeia produtiva do bem que tem que ser estimulada, que tem que ser fortalecida, né? Se a gente quer gerar emprego e renda no campo e na cidade, precisa ter esse foco da organização com o setor produtivo e atender os gargalos, né? Aqui a gente tem setores que são monopólios que dificultam, né, que o produtor tenha um preço justo, venda um preço justo. Agora, aí você falou, vai entrar conectividade no campo,
né? É uma coisa que interessa, né? Esse jovem dos institutos de educação, isso chegando lá, né? Nós trabalhamos, eu tenho uma visão muito, assim, saudosa de Dom Aldo Pagotto, quando ele dizia: é preciso que as instituições trabalhem em rede, né? Essa governança precisa ser trabalhada. E é importante não perder o foco, né? Porque é o setor que emprega, que gera renda, que desenvolve a economia do país. Está aí os dados, as estatísticas provando e mostrando isso. Inclusive até para você tirar o jovem da marginalidade, da criminalidade, porque ele é facilmente cooptado para o crime, né? Principalmente o crime do tráfico de drogas. Enfim. Olha, quando eu vejo o Helder falar de Moraújo, eu fico muito feliz, porque aqui no Da Hora nós recebemos anteriormente o prefeito de Moraújo. E lá ele falou das dificuldades de fazer a gestão pública de recursos, falta de dinheiro, processos trabalhistas que consumiam todo o dinheiro da prefeitura. Então, hoje, o Da Hora, que é comandado pela TV União, na pessoa do presidente José Alberto Barra Davil, tem colocado o Ceará nas suas várias perspectivas. Cascavel, Horizonte, Moraújo e Viçosa. Meu querido amigo Tarcísio Fontinelli, você está comemorando os 25 do agronegócio, do Agropacto, junto com a unidade sindical. Eu queria suas considerações finais. Bom, agradeço, né, o espaço aqui, né, Roberto, por estarmos aqui abrindo essa semana, né, de comemoração dos 25 anos de Agropacto. Fazemos parte de um setor que hoje é responsável, né, pela maior potencialidade do PIB, né, no estado do Ceará. Está hoje no agronegócio. A unidade sindical, ela está envolvida em levar mais as políticas públicas, né, que está desenhada pelo Ministério da Agricultura, CNA, até, né, o Sindicato Rural lá do município, e estamos nesse intuito de fazer essa publicação disso, né, entendeu? Levar aonde está precisando de informação. Porque muitos programas existem, como o Helder falou, está faltando uma rede, né, uma sintonia melhor entre os programas e o produtor rural. Ele quer ver isso chegar até ir lá. A Embrapa hoje tem muitos projetos, né, mas estão na Embrapa, né? Tem que estar lá no campo, né? Falou a questão da ovino caprino, você falou aí, e eu participei muito disso, que eu fiz a questão da produção de queijo, todos os derivados, e sei que isso tem que chegar até o produtor rural, né? Meu amigo Helder, suas considerações finais. Só agradecer o espaço e dizer que nós estamos realmente focados em trabalhar essa sintonia da unidade sindical, fortalecendo, né, o setor agropecuário do estado do Ceará e nos aproximando dos parlamentares, né, com essa frente parlamentar, para que as políticas públicas possam realmente chegar com eficiência e eficácia no meio rural. E trabalhar essa sintonia. Nós estamos com a TEG, mas precisa olhar o mercado e o crédito, né? É o tripé que não pode deixar de ter nessa sintonia. Né? E agradecer esse espaço, né, Roberto? A gente tem a oportunidade de vir aqui e esperar em outras oportunidades. Fiquem sempre bem-vindos, fiquem certos que a TV União sempre vai abraçar o pequeno agricultor, o médio e o grande. Sempre vai abraçar a FAEC e o Senar, que são aqueles que levam alimentos e geram empregos. Desenvolvem a economia do nosso estado e levam o Ceará mais longe. O Da Hora de hoje contou com 4 representantes da unidade sindical do setor de agricultura, pecuária e agronegócio.